Boa noite aos meus seguidores aqui do YouTube, Mestre Marcos de Baru. Um seguidor me pediu para mim estar gravando um vídeo falando sobre as pessoas que tiram a vida, ou seja, os suicidas. Vamos lá. O que acontece com eles? Porque é um debate muito grande para onde eles vão, se eles vão para o inferno, se eles vão para o purgatório, se eles vão para o umbral. Eu já falei aqui, ensinei que umbral não existe, purgatório é invenção da Igreja Católica. Tudo invenção. Umbral, é tudo papagaiada, frescuraiada. A gente não tem o que fazer para poder ganhar dinheiro e like em cima. Aqui eu santo com a verdade, então foda-se, se lasque quem achar ruim. Então eu vou explicar para vocês o que acontece com os suicidas. Para começo de conversa, nós temos que ir lá no início da criação. Vocês lembram que o Criador deu livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. Quando Eva comeu o fruto que um dos empregados de Lúcifer deu para ela, a serpente era um reptiliano, entendeu? Era um reptiliano, corpo humano, cabeça de cobra. Não era uma cobra que rastejava, o reptiliano era uma serpente, né? Da família da serpente. Então ali, vocês lembram que ele falou assim: olha, para vocês, o Criador falou que não podia comer da árvore da vida, da árvore do meio do jardim, não é? Quem já foi crente sabe disso aí. Lembra dessa historinha? Entendeu? Isso aí lá quando você começa a andar na igreja evangélica, algumas igrejas católicas ainda falam ainda, mas outras não falam, fica camuflado. Mas as igrejas evangélicas é explícito isso aí. Então eles aprofundam você nesse conhecimento. Então você deve saber que quando Eva comeu o fruto proibido, né? Esse fruto na verdade o fruto proibido, na verdade, que Eva comeu foi o sexo que ela praticou com a serpente, né? Da qual nasceu Caim. E Caim é filho do reptiliano, da serpente. Ele abriu o conhecimento, ele abriu a visão, ele abriu a expansão do pensamento, do pensar, do agir, do questionar. Muito bem. E deu a Adão, e aí os dois abriu os olhos. Não estavam mais vendados no sistema religioso do qual aí está e que domina todo mundo, e que tem uns cegos de direita que ainda apoiam essa porcaria. Então, vamos lá. Quando o Criador disse para não comer, que certamente morreria, olha lá, mentiu, mentiroso, pilantra, safado. E a serpente falou a verdade, que é um dos adeptos de Lúcifer, né? Reptilianos. Diz: não, negativo, se você comer, você vai abrir os olhos, você vai saber discernir entre o bem e o mal. Ou seja, aí foi dado livre-arbítrio. Ou seja, você tem a autoridade sobre você. Você não precisa de pastor, você não precisa de pastora, você não precisa de missionário, você não precisa de missionária, você não precisa de ninguém. Você só precisa de você mesmo, da sua consciência que agora está aberta, entendeu? Dos seus olhos que estão abertos. Você aprendeu a questionar, aprendeu a indagar, aprendeu a não ficar por baixo quando o seu líder religioso falar: você tem que fazer isso porque eu estou mandando. A palavra diz. Que palavra? A palavra de Deus. Que Deus? Sendo que essa palavra nunca foi dele. Tudo manipulado pelo sistema religioso para poder fazer você enriquecer os ricos. Então, para que eu falo sobre o suicídio, eu tenho que explanar tudo isso para vocês entenderem a origem da história. Olá. Entendeu? Entendeu? Então, o que é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é você fazer da sua vida o que quiser. Entendeu? Ah, mas Deus deu a vida para o ser humano, só Deus pode tirar. Negativo. Negativo. A partir do momento que ele deu livre-arbítrio ao ser humano, o ser humano faz da vida dele o que ele quiser. Então quer dizer que se o ser humano não está mais conformado com a vida dele e ele vai lá e se suicida, então quer dizer que ele vai para o inferno. Negativo. Quando o falso Deus aí da igreja católica, da igreja evangélica, quando ele
mata alguém com câncer, como ele matou a minha mãe com câncer, ele é o quê? Ele é homicida. Ele é homicida porque a vida era da minha mãe, a vida não era dele. Ele não tinha mais poder sobre a vida da minha mãe e do meu pai, que morreu com o câncer no pulmão. Meu pai tinha direito sobre a vida dele, de tirar a vida dele ou não, porque ele deu livre-arbítrio. Então, se a pessoa tira a sua própria vida, isso foi um direito que o Criador deu lá no início. Ele disse agora, você terá livre-arbítrio e escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Não é assim? Na teoria não é assim? Apesar que o sistema dita regras para você. Então na verdade é só na palavra do Criador lá que você tem livre-arbítrio. Vamos colocar por esse lado para você entender. Hoje, você tem livre-arbítrio? Ah, eu tenho livre-arbítrio, eu escolhi a roupa que eu quiser. Mentira. A calça jeans não foi você que escolheu, que patenteou. A camiseta, a blusa, a calcinha, a cueca não foi você que criou. A comida que você come não foi você que plantou, a não ser que você seja agricultor. Mas do contrário, não. Então, alguma coisa está errada aí. Formularam um livre-arbítrio falso, agora na atualidade, de Jesus para cá, para manipular a massa. Mas, lá no original, no início, você tinha livre-arbítrio, foi te dado livre-arbítrio para as coisas do bem e o mal. A serpente, que era um reptiliano, que você rastejar sobre o seu ventre, ela voava. Lembra dos dragões? É o chamado dracolianos. Os dracolianos eram homens dragões, eram os dragões. Entendeu? Então são várias espécies que existem no planeta Terra. Então quando a serpente, né, reptiliana, deu o fruto do conhecimento do bem e do mal para Eva, ou seja, deu uma lapada na Eva, né, engravidou ela, é isso, o fruto da vida é isso aí. Ah, mas ela deu para Adão comer. Não, ela deu o corpo de Adão para Adão comer, porque até então eles não conheciam sexo. Lembra que antes de Eva ser gerada da costela de Adão, que Eva é o clone de Adão, e Adão casou com a sua própria filha. Então é isso aí. Entendeu? Mais uma coisinha aí, depois eu vou falar sobre isso aí. Então ali, Eva transou com seu marido, ou seja, ela deu para ele o fruto proibido, que até então Adão ficava caçando os animais, praticando zoofilia. Entendeu? Ficou praticando zoofilia, até falou assim, ó, eu cacei no meio dos outros, ou seja, ele estava fazendo sexo com os animais na época, caçando para ver se dava certo com ele, porque igual ele não tinha. Entendeu? Então quantos animais que ele praticou zoofilia? Aí achou Eva tinha o buraquinho certo, encaixou, ela deu, aí abriu-se os olhos. Aqui entra mais uma coisa, o sexo dentro da espiritualidade, ele desbloqueia, ele vira chaves de sistemas espirituais, ele abre portais para você e para mim, para a gente alcançarmos alguma coisa que nós estamos querendo. Vida financeira desbloqueada, trabalho, uma vida amorosa, uma vida espiritual, enfim, o sexo ele envolve tudo isso. Foi por isso que abriu-se os olhos de Adão e Eva, porque o reptiliano já tinha abrido os olhos dela, já tinha pegado ela, já tinha dado uma lapada nela. Aí ela foi lá e deu o fruto proibido, que é a vagina, para ele. Aí pronto, aí acabou de bagaçar. Aí o mundo virou essa zona. Aí veio Sodoma e Gomorra. Enfim, você já sabe da história. Entenderam para que serve o livre-arbítrio? O livre-arbítrio você tem dentro da sua vida. Vamos colocar assim, então os suicidas não vão para o inferno, vamos colocar assim, não vão para o abismo, não. Mestre Marcos de Baru, aonde é que eles ficam? Eles ficam no limbo. Tem um abismo e tem um limbo. O limbo é um outro lugar. Então essas pessoas que tiram suas próprias vidas, que deviam valorizar, né, vão para o limbo. Então esse limbo é destinado a pessoas que tiram a sua própria vida. Abismo para aqueles que praticaram mal, que mataram, que roubaram, que destruíram, que acabaram com a vida alheia de graça, por pura maldade. E paraíso, como eu já tinha falado anteriormente, para aquelas pessoas que praticaram o bem, fizeram caridade, ajudaram as pessoas boas, né? Então, Papa Francisco acabou de ir para lá. Paraíso. Enquanto o mercado é o